Boa noite, irmãos. Como é bom ver a casa cheia de irmãos aqui deste plano e da espiritualidade superior. Trago como tema da exposição desta noite reconciliação. Se olharmos, se tivermos uma ótica global, pensamos que essa palavra, para os nossos tempos aqui, ainda é frágil, ou muitas vezes até ela é inexistente. Vemos aí países jogando bombas, drones, e a gente reflete assim, como seria a nossa atualidade se existisse a reconciliação. Será que teríamos bombas, aviões que explodem, ou seria aviões que transportam pessoas para serem curadas, para atenuar a fome? Como seria interessante se tivéssemos na íntegra a palavra e o exercício da reconciliação. Jesus nos traz lá no Evangelho, lá em Mateus capítulo 5, versículo 25, ele nos diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto está no caminho com ele. Veja que a preocupação de Jesus, no sentido que muitos de nós ainda, aí pelo mundo afora, muitos não sabem o que significa reconciliação. Muitos não sabem o que são conceitos morais, ficam misturados entre a imoralidade e a moralidade. Pois bem, dando seguimento a esse tema, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, no item 5, reconciliação com os adversários. Ele nos traz o que eu falei anteriormente. Mas no item 6, ele continua. Nós podemos pensar assim, eu não vou me reconciliar com o seu Jair ali, porque daqui a pouco eu não estarei mais aqui e tudo estará 0-0, empate. Mas não. Tendo como conhecimento, e não somente sabendo das nossas existências anteriores, é que eu vou me referir aqui. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Aqui já consta que não nos livramos do algoz com a morte. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com seu ódio. Então, muitos lá na espiritualidade são perseguidores e muitos perseguidos. No além-túmulo, aqueles contra as quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau, olha, veja bem a gravidade disso. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Então, dá para observar aqui que não levamos
a paz, muitas vezes, desse mundo. Muitas vezes não sabemos ainda quem somos. Uma vez eu ouvi aqui, nesta bendita casa de oração, que todos nós temos inimigos. E é uma realidade. Nós temos inimigos que não sabemos. Jesus não agradou a todos. Temos inimigos que nos insuflam os espíritos, aqueles pensamentos que temos, que não sabemos de onde vêm, incessantemente, as monoideias, as ideias fixas. Muitas vezes a gente não sabe de onde que vêm esses pensamentos, essas ideias. Os nossos irmãozinhos que nos atormentam. E muitas vezes eles concretizam, eles têm êxito em nos destruir. Mas o importante é, quando termos essa identificação, digamos assim, de pensamentos ou ideias, fazer uma prece por nosso bondoso Deus e pedir a misericórdia deles ou dele. E, neste momento, na sequência, pedir perdão a esse irmão, porque talvez os nossos pensamentos, as nossas inferioridades, é que ele se aproximou de nós. Pensando de uma forma de termos o espírito milenar. O nosso princípio inteligente, ele perdura, ele continua na sua existência na vida espiritual. Dando início, então. Ninguém passa pela jornada terrestre sem experimentar o assédio da ignorância e da imperfeição humana. O que seria o assédio da ignorância? Todas as informações que são induzidas a nós, ou nós induzirmos alguém em relação a negligência, desprezo, desinformação, isolamento e humilhação. Tudo que vier derivado disso são assédios da ignorância. Ou transferimos para alguém, ou captamos essas informações. Assim, quando amigos se transformam em adversários, procuremos lidar com as zombarias de que somos objeto, sem queixarmos. É um pouco delicado, não é mesmo? As ofensas, existe aquela gíria, né? Temos que ter um sangue de barata. Mas qual é a solução que temos em relação a isso? Simples e porém complicado. Somente afastar-se. Aqueles que zombam, que nos ofendem com brincadeirinhas, o antídoto é o afastamento. E, pelo menos, tentar emanar bons pensamentos aos zombeteiros, aos brincalhões. É fácil? Não é. Mas esse é o caminho. Dado que, se mantermos o nosso posicionamento, talvez igualamos as zombarias, as ofensas. Há muito mal no mundo em relação a esta situação de não ocorrer o afastamento. Vira em duelos verbais, vira em agressões físicas e muito mais. Mesmo à frente daqueles que nos golpeiam conscientemente, impondo-nos embaraços e desilusões, desculpemo, renovando os pensamentos na direção dos objetivos superiores. O que seriam esses objetivos superiores que pretendemos alcançar? Tendo como base o progresso moral e espiritual, sim, não é mesmo? Temos que tentar buscar o que seria o progresso moral. Tudo que for
envolvido no bem. E tendo este sentimento, e tendo a sensibilidade de entender que somos, como disse antes, um ser, não, um princípio inteligente, se temos essa condição de raciocinar desse jeito, estamos num bom caminho. Porque ainda, associando a leitura da harmonização, temos muitos que prestam ao Deus e a Mamon, ao materialismo. E se temos a ideia desse progresso moral e espiritual, sabemos que na espiritualidade, ou almejamos um pensamento no futuro, talvez saber ainda mais, que lá há também regras. Se temos aqui, vamos ter mais lá, não é mesmo? Então, o estudo das leis espirituais. O terceiro item, fé raciocinada. A fé não é um sinônimo de libertar o âmago, o sentimento do indivíduo. Algumas são, não é mesmo? Depende o que temos, aonde que nós depositamos a nossa fé. Transformação moral, não é mesmo? Ter o discernimento do que é imoral e do que é moral. Já temos uma ideia. Se caminharmos no bem, estamos no lado da moralidade. Ensinamentos de Jesus, na realidade, ele é o nosso modelo e guia, né? Não é mesmo? Somos cristãos espíritas. Nós podemos pensar assim, pô, mas o meu amigo lá, ele é budista, é o Messias, ele tem as suas informações, é uma religião, não é mesmo? O Alá, Maomé. Mas nós somos cristãos. Outro item, amor ao próximo e caridade. Se temos consciência que os nossos bons sentimentos, eles têm que ser ultrapassados do nosso redor, e temos consciência que há irmãozinhos sofredores, e eles muitas vezes necessitam das nossas energias, do nosso auxílio na caridade. E o último, e não menos importante, busca pela perfeição. Toda e qualquer estudo, ensinamento, temos que ter esse foco do horizonte, para que não desmotivemos na metade do caminho. Temos que ter sempre essa busca pela perfeição. Vamos conseguir, talvez, dentro dos ensinamentos espíritas, sim, vamos ser seres de luz, e ainda mais. Segmento, dando segmento. E ainda que agressores e ofensas nos firam o recesso da alma, sugerindo acerto de contas, façamos o possível para não passar a recibo, não dar continuidade mesmo, nas afrontas que nos sejam endereçadas, agindo sem reclamar, sem volta e sem lástimas, permanecendo em silêncio, aguardando, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, estabelecendo a verdade. Ponto. Que é libertador, no meu entendimento. Por que a liberdade, a verdade, ela é libertadora? Digamos que eu tenha um desafeto. Eu comecei a
observar e, por nenhum motivo, penso que é um desafeto. Estou gerando más energias para aquele indivíduo, para aquele irmão. Mas quando percebo que esse irmão ele é melhor que as minhas ações, das minhas ações, eu vou perceber que eu que estou com o olho mau para ele. E aquele pensamento de observação, com a malícia, com a maldade, vai se dissipar depois que eu tenho a verdade sobre aquele indivíduo, sobre aquele irmão. Trazendo, ou melhor dizendo, afastando os maus ressentimentos, os receios, o desejo de maledicente de fazer mal a ele, vingança. Porque hoje jogamos um pensamento assim, ele vai para o sono, ele vai para a nossa corrente sanguínea, ele vai para o nosso coração. Então, depois que temos conhecimento da verdade, nos libertamos desses sentimentos e dessas ações. Por isso, é importante interpretarmos nossos opositores como um irmão de caminhada. Eu sempre digo aqui que eu penso dessa forma, que deveria ser. Que somos todos irmãos da grande família humana. Seguindo? Como irmãos de caminhada, pois a adversidade é lição para a vida, e adversários são mestres que nos proporcionam treinamento no bem, operando sempre por fiscais de nossos atos. Quando temos numa empresa ou dentro do nosso trabalho, no trânsito lá, ou seja, em qualquer outro lugar, alguém que nos fiscalize, nós tentamos dar o máximo de si para que ocorra, para que transgrida tudo no bem. Então, é uma realidade, né? Que os adversários são mestres, não é mesmo? Porque eles operam como fiscais dos nossos atos. Entendemos então que quando o mestre nos recomenda reconciliarmos o mais cedo possível com o nosso adversário, fica claro que não devemos apenas evitar as discórdias da vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. O que eu li aqui no Evangelho antes. Nós levamos daqui os nossos inimigos. Portanto, é imprescindível mudarmos a forma de olhar esses irmãos, aprendendo a distinguir nas reprimendas e nas críticas que nos dirigem aquilo que nos seja útil e construtivo. Aqui me lembrei do filósofo grego Sócrates, lá por 470 a 399 a.C. Ele nos traz dentro da filosofia alguns pontos. E um desses pontos ele nos traz como as três peneiras. Peneiras no sentido de filtrar, peneira mesmo, ou filtros, ou análise, ou crivos. Então ele nos traz três palavras que é uma forma de analisarmos o que chega até nós e o que transmitimos aos irmãozinhos também. As três palavras: verdade, bondade e utilidade. Se é verdade e se é bom e útil, estamos num bom caminho ouvindo. Portanto, é imprescindível mudarmos a forma de olhar esses irmãos, aprendendo a distinguir nas reprimendas e nas críticas que nos dirigem aquilo que nos seja útil e bom e construtivo, como falei antes. Prosseguindo no caminho que a vida nos situou, recordando que os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio
e o socorro da prece. Assim, diante da ofensa de um companheiro, não nos entreguemos a reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que teríamos igualmente ferido os semelhantes. É aquilo que disse antes. Será que o meu pensamento, será que ele não é melhor que eu estou pensando com maledicência? Auxiliando também aquele que se faz instrumento de nossa dor, através do esquecimento de todo o mal, a fim de que ele se restaure. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, no item 5, nós temos ali que fala sobre o perdão cristão, não é mesmo? Aquele que se joga todo o véu do esquecimento nas ofensas. Mas há situações, há fatos, acontecimentos que no nosso passado não pode ficar uma falha. Mas o importante ainda aqui, nós como seres ainda inferiores que somos, o simples fato de lembrar, tudo bem. Mas o importante é não ressentirmos, que isto é um veneno que tomamos, é o nosso ressentimento. É corrosivo, segundo Emmanuel, o ressentimento. Então, se perdoamos, se por motivo A ou B lembramos, não ressentimos. Este é o caminho também. Pois a primeira, aqui, é importante nos lembrarmos da inutilidade das lamentações. E nos lamentamos, não é mesmo? Está chovendo demais. Está muito quente, está muito quente. Nós somos lamentadores. Isso é mais para mim que eu trago. Das lamentações, das irritações e das mágoas. Pois a primeira enfraquece o otimismo, as lamentações, gerando desconfiança e perturbação. A segunda, as irritações, abate as forças da alma, trazendo exaustão prematura. E a terceira, as mágoas, anula a esperança. Bom, já começa derrubando a nossa esperança, arrasando possibilidades de trabalho. Quando não temos esperança, ficamos quase que inanimados, porque não vemos expectativas em lugar nenhum, de forma nenhuma. Para as desavenças, maledicências e ressentimentos que surgem nas nossas relações, usemos a palavra que dulcifica e acalma para o bem de todos, procedendo sempre com bondade, perdão, paciência e serenidade. O Mestre não nos impele tão somente de beneficiar os que nos ferem, mas igualmente a proteger a harmonia mental do grupo em que fomos chamados a atuar e servir, imunizando os companheiros do contágio do pesar e dos queixumes. Se temos essa consciência, e se às vezes nos queixamos, e temos o conhecimento que o queixume é nocivo, assim como o ressentimento, já é um princípio, um bom começo, já é um princípio. Se temos a consciência e ainda erramos, mas um dia nós vamos acertar. Esta é a esperança. Como filho de Deus e irmãos em humanidade que somos, procuremos compreender que toda e qualquer inimizade, quando alimentada, é contrária à lei de Deus.
Sendo contrárias, se temos essas ações ainda, e sabemos que é contra Deus e contra nosso Mestre Jesus, então por que não fizemos? É devido ainda à nossa pequenez. Somos gananciosos, materialistas. E se fizemos o oposto que Jesus nos prega, nos traz, somos um tipo de anticristo? Talvez, não é mesmo? Trazendo atribulações de consciência, todas essas informações, a nossa consciência, o nosso corpo físico, a nossa consciência, o nosso espírito vai ficar com abalos, digamos assim. O Pai é sábio em suas leis, permitindo que passemos por fases de carência que acabem por favorecer tais aproximações, as quais devem ser aproveitadas de forma hábil e consciente, com utilização, se preciso for, de auxílio de terceiros. Muitas vezes eu conheci 2 irmãos que eles ficaram décadas trabalhando junto e não conversavam. Teve um momento que houve uma mediação e eles começaram a conversar, mas o orgulho era tão grande que eles trabalhavam junto e não trocavam uma vírgula. Então aqui sim, o auxílio de terceiros. A paz, o concurso fraterno e o contentamento em fazer o melhor que pudermos são obras morais que pedem serviço edificante. Acima de tudo, recordemos que perdoando, a bênção de Deus consegue descer até as lutas da alma e assim a alma consegue elevar-se para as bênçãos de Deus. Recolhemos os dons divinos da claridade evangélica, da luz, não é mesmo? Evangélica, amar e perdoar, construindo o bem e a paz, esposando ostensivamente a vida cristã, no estudo da teoria e no esforço de sua aplicação. O tempo nos cobra, não é mesmo, meus irmãos, mas eu tinha só mais um tema, mas eu vou me alongar demais. Era isso que eu tinha para essa noite. Espero que uma vírgula, uma palavra tenha modificado a todos nós. Quando eu trago trabalho aqui, eu mais penso em mim, nas arestas que tenho que aparar, do que trazer na realidade. Não entendo como puxando a orelha, senão eu estaria agarrado nas minhas. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus por esse envolvimento, por essa reflexão, que possamos, cada um no seu tempo, tentar exercitá-las para o nosso progresso moral e espiritual. Agradecemos aos espíritos protetores, aos nossos mentores, por mais esse dia, levando também luzes e paz àqueles irmãos que não conseguiram estar aqui conosco nesta noite. Que o nosso Mestre Jesus sempre nos ampare, que Ele sempre nos dê, como sempre deu, a coordenada, o direcionamento, tanto nos seus exemplos, como no Evangelho que nos deixou. Só nos resta agradecer ao nosso bondoso Pai, por mais esse milagre desse dia, por acreditar incessantemente em nossa renovação e em nosso melhoramento. E que o patrono da casa, Francisco Valdomiro Góes,
continue sempre nos intuindo, nos amparando e nos unindo aqui nesta casa de oração. Que assim seja. Graças a Deus.